Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por esse ambiente, Pai. Obrigado por esse lugar. Obrigado, Pai, porque já podemos provar dessa unção coletiva. Oh, aleluias. Aleluias. Obrigado, Pai. Aleluias. Vocês querem mais? Nada vai me parar. Isso. Vou avançando. Em ti, Nada vai me parar. nada vai me parar. Nada. Vou avançando. Nada nem ninguém. Nada vai me parar. Nada. Nada vai me Oh. parar. Ei. Oh, nada, 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 não. Oh. Nada. Obrigado, Pai. Nada. Oh, nem a depressão, nem as dívidas, nem a doença. Nada. Oh, nem a pressão. Nada. Oh, aleluia. Vou avançando. Aleluia. De fé em fé, Oh, eu de fé em fé. glória em glória eu vou avançando e prosperando. De fé em Aleluia. fé eu vou Obrigado. de glória em glória. Pai, nós entregamos esse lugar às tuas mãos. Esse lugar, Pai. São nós. Capacita do céu sobre esse lugar. Obrigado. Aleluia. Prosperando. Aleluia. Em fé eu vou. Nada vai me parar. Ei. Vou avançando. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Obrigado, Pai. Entregamos esse lugar nas tuas mãos. Cremos, Senhor, que a tua palavra será liberada nos nossos corações. O Senhor vai falar conosco. O Senhor vai nos instruir. O Senhor vai nos animar. O Senhor vai nos motivar. O Senhor vai nos levar, sim, de fé em fé. Pai, obrigado pela tua palavra que será liberada nesse lugar. Oh, Pai, obrigado por tudo, Senhor, por esse ambiente maravilhoso. Obrigado por isso, Pai. Amém, queridos. Aleluia. Eu sei que vocês estão com muito gás, mas vamos à palavra. Obrigado, queridos. Obrigado. Aleluia. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Oh, Deus bom. Aleluia. Enquanto você senta, eu vou tomando uma aguinha aqui. Deus é bom. Aleluia. Queridos, em primeiro lugar, queria só dar um recadinho. Nosso pastor, nossa pastora, estão em Paulo Afonso, na Verbo da Vida de Paulo Afonso, compartilhando a palavra lá, porque hoje é aniversário daquela igreja. E nós que estamos em igreja aqui, numa família em igreja, estamos igrejando, nós sabemos como é bom comemorarmos um aniversário. Cada ano que passa, com as portas abertas e essa igreja progredindo, quando nós vemos isso acontecer com outra igreja, nosso dever é se alegrar. Porque não é um ano de tristeza que aquela igreja teve, não, é um ano de alegrias, vitórias, conquistas. Lá são 14 anos. Nós estamos aqui no nosso quarto.
Quase 4, chegando a 4 anos. Estão 10 anos a mais que a gente. Mas, queridos, eu quero dizer a você que o Senhor está acrescentando. Então, queridos, continue orando, abençoando, clamando por esta obra e pelas igrejas que nós estamos espalhados. Não é apenas orarmos pela igreja Verbo, mas pela igreja do Senhor. Amém? Amém? Você está feliz? Amém. Estamos no culto de celebração, amém? Vamos celebrar então, amém? Celebrar com o melhor de Deus. Você sabe que nesses dias nós temos visto acontecer algumas coisas e que nos entristece. A gente está vendo uma sociedade que está se acostumando com o pouco, se acostumando com o raso. Uma sociedade que está transformando o que era extraordinário, uma coisa que seria extra, que seria uma exceção, para uma coisa comum. Nós estamos vendo uma sociedade que, infelizmente, está transformando e banalizando muito daquilo que é princípio e que é valor para o Pai. E o meu dever e o seu dever e o nosso dever como filhos que amam o Pai é nós resgatarmos isso, é nós orarmos sobre isso, falarmos sobre isso e dizer para as pessoas, eu creio nisso. Sabe, queridos, se eu puder dar um tema para a nossa ministração de hoje, esse tema seria família, meu maior legado. E quando eu sou apaixonado por esse tema, e hoje pela manhã, quem estava na EBD hoje pela manhã? Amém. Então, aquilo que é bom a gente copia, né assim? Eu trouxe os livros que me foram meio de base para essa ministração de hoje. E hoje pela manhã, Patrícia expôs os livros que ela estudou, né, Paty? E foi tremenda a EBD de hoje. E eu falei, poxa, bacana essa ideia. Porque às vezes, queridos, a gente ministra e as pessoas, poxa, onde é a fonte? E como é isso, né? Tem sim, tem fonte, tem referência, tem de onde você buscar conhecimento para aplicar na sua vida. Sabe, queridos, nós precisamos entender que o conhecimento, teoricamente, não cai do céu. Nós somos inspirados, sim, pelo Senhor, mas nós precisamos encher o nosso bom depósito. E para que isso aconteça, nós precisamos ler, estudar, meditar na palavra. Então, queridos, nós vamos trilhar esse caminho de hoje. E nós precisamos atentar para o que este tempo, este momento da sociedade, da qual ela está vivendo. Sabe, nós nunca vimos tantos casamentos fracassarem. Nós nunca vimos tanta distorções de valores e princípios na relação de pais e filhos, filhos e pais. Nunca vimos tantas distorções no como se dar ou como se levar um relacionamento a dois. Como se fosse algo que você encontrasse em qualquer esquina. Como se a pessoa com quem você vai viver o resto da sua vida ou deveria viver fosse algo tão banal, uma decisão tão banal. Sabe, queridos, quando você vai você vai estudar para desenvolver uma profissão, no mínimo você paga 4, 5 anos numa universidade. E aí nós vemos as pessoas se casando, se separando, se casando, separando, e os relacionamentos acontecerem de forma tão rasa, que não tem nada a ver com os princípios. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes de falar nisso, eu quero dizer para você que nós, como igreja, nós estamos levantando exemplos que irão testemunhar de que vale a pena, de que vale a pena, de que vale a pena nós sermos como sal da terra e luz do mundo. Amém? Tem um texto que diz o seguinte: sem fé é difícil agradar a Deus.
Sem fé, mas com muito esforço, eu posso agradar a Deus? Sem fé, mas com o meu patrimônio, eu posso agradar a Deus? Sem fé, mas com meus títulos, eu posso agradar a Deus? Sem fé, mas com minha alma gêmea, eu posso agradar a Deus? O que o texto diz? Sem fé, é impossível agradar a Deus. Lá no texto de Hebreus 11, no verso 4, diz o seguinte: pela fé, Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Pela fé, Enoque foi transladado. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda viam. Pela fé, Abraão sendo chamado. Pela fé, Sara. Pela fé, Abraão. Pela fé, José. Pela fé, Moisés. Pela fé, caíram-se os muros de Jericó. Pela fé. Nós vamos chegar lá. Estamos construindo algo. Pela fé. Sabe, queridos, eu queria abrir um texto aqui rapidinho. Me veio aqui, 1 Samuel 17. Se você for lá, é rapidinho. 1 Samuel 17. Amém? Amém? Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou empolgado com essa palavra. Oh, meu Deus, que palavra. Nunca, como diz o texto, nunca se aparta de você essa palavra. É vida. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, no verso 32, eu vou contar uma história, eu acho que é a história mais divulgada, depois de Jesus, eu acho que é o que mais a gente conhece. Mas eu vou ler de novo com vocês. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu, o teu servo irá, pelejará contra ele. Uau! Respondeu Saul: contra este filisteu não poderás ir a peleja. Tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a juventude. Disse, porém, Davi: teu servo apresentava ou apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre que vinha um leão ou um urso, tomava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, o matava, arrancava o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba e o feria até matar. O teu servo matava assim o leão como o urso, este incircunciso filisteu será como um deles. Oh, irmão, essa palavra é profunda. Porque afrontou quem? Uau! Uau! O Senhor que me livrou, quem livrou ele? Das garras do leão e das garras do urso, me livrará também da mão deste filisteu. Disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, só para a gente entender um pouquinho o cenário. Sabe, queridos, você imagina um ringue. De um lado, um menino de mais ou menos 17 anos, 60 quilos, 1,60 m. Do outro, eu tenho um homem de 3 metros de altura, quase 400 quilos. Só a espada dele pesava em torno de 20 quilos. Se você olhasse uma cena dessa no ringue, você ia dizer o quê para Davi? Corre! Meu filho, o que você está fazendo aí? Isso vai ser um massacre. O cabra era preparado desde a juventude para matar a gente. O trabalho dele era esse: destruir pessoas, picar elas. E aquele menino? Vai, ovelhinha. Vai, ovelhinha. Estamos vendo um cenário onde a fé entra em ação. Sabe, queridos, o que é você pegar um menino? Eu fico imaginando, tentando imaginar Davi olhando para aquele monstro na frente dele. Mas o que é mais interessante, ou talvez para mim me chamou mais atenção, foi que quando ele vai a Saul e diz a Saul com uma convicção,
com uma fé, com uma certeza de que ele não está indo só. Que não é a condição dele, que não é a pessoa dele, que não é os anos de experiência dele que vai definir a batalha. Ele coloca não, porque quando eu fui pelejar contra o leão, quando eu fui pelejar contra o urso, quando eu fui, em nome de, ele fez o quê? Me livrou. Por que agora vai ser diferente? Eu acho que cada um de nós aqui temos alguma coisa em comum com Davi. Ou talvez nós todos temos algo em comum com Davi. Pelo menos uma coisa. Talvez todos nós tenhamos gigantes. Pelo menos tenhamos gigantes. E é interessante como a gente começa a avaliar como é que Davi conseguiu ser inspirado em pegar a pedrinha certa, aplicar a força certa e atingir o alvo certo. Se você não enxerga Deus nisso, querido, sinceramente falando, a gente não tem mais o que falar. Pela fé. É interessante que o texto de Hebreus, lá no capítulo 10, verso 38, diz o seguinte: o meu justo viverá do quê? Da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Vocês estão entendendo a importância de nós conhecermos o espírito da fé? O texto de Hebreus, do texto de Hebreus, lá no que nós estávamos lendo agora, o Hebreus 11, no verso 1 diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos, não se veem. Está no Hebreus 10 ainda. Hebreus 11, 1. A fé é o firme fundamento. Queridos, o que é fundamento? O que para você é fundamento? Para uma casa, o que é o fundamento? Para você, o que é fundamento? Fundamento normalmente é uma verdade que eu aceitei e começo a viver sobre ela. Ou seja, para mim, amar o meu pai, respeitar o meu pai, honrar o meu pai é um fundamento. Então eu vou fazer de tudo para não ferir esse fundamento. Para mim é um fundamento, porque eu sei que se eu tenho que andar sobre ele. Quando eu entendo que a fé é um fundamento, um firme fundamento, eu preciso em tudo colocar a fé. Ela tem que se tornar o meu firme fundamento. Por quê? Porque sem fé é impossível. Uau! Quem quer agradar a Deus? Amém. Deus é bom. O livro de Gálatas 5:6 diz o seguinte. O livro de Gálatas agora nos dá uma direção de que existe um como você, ou através de que você deve usar a fé. Lá o livro de Gálatas 5:6 diz o seguinte: porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera. Uau! Sabe, queridos, nós olhamos os resultados, mas às vezes esquecemos de olhar o como. Eu chego nos resultados. Como chego nos resultados? É muito bom a gente querer as vitórias daquelas pessoas. O texto de Hebreus 11, a gente conhece como a galeria da fé. É muito bom você olhar aqui e falar, uau, uau, os feitos, mas como? Como? Sabe, queridos, todos nós, ao receber Cristo, nós temos uma porção de fé. E aí você fala, peraí, como é que alguém consegue pela fé derrubar uma muralha?
a muralha de Jericó, aonde nessa muralha carruagens passavam por cima dela. Tinham casas em cima da muralha. Como é que pela fé essa muralha ruiu? Como é que Davi, pela fé, derrotou um gigante? Porque antes, ele exercitou a sua fé no urso, no leão. E talvez a gente esteja perdendo as oportunidades de exercitar a fé, querendo degladear direto com o gigante. E a gente fala, eu não tenho condições de fazer isso. Mas nós vamos dizer, vamos provar que você tem. Porque está em nós, já foi dado, é meu e seu. Aleluia. Então a fé opera por onde? Pelo amor. Você pode dizer para o seu irmão, a fé opera pelo... E é qualquer amor? O amor do tipo de Deus. E que amor é esse? Nós já estamos essa música, né? Que amor é esse? Não vou cantar, senão a Hertz vai me expulsar. João 3:1 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Você está entendendo o tipo e o nível e a profundidade desse amor? É o amor. O amor ágape de Deus é o amor que não tem limites. É um amor que não tem condição. É um amor que simplesmente ama. E nós vamos identificar o que é esse amor. Amém? Lá em Efésios 5:1-2 diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Meu queridos, Deus faz uma proposta para mim e para você. Olha, eu te amei, eu te amo, eu quero estar com você, mas eu preciso que você agora seja como eu. Me imite nisso. Como? Em amar. E como é que eu amo? Amar o Samuel é fácil. O cara canta pra caramba, toca pra caramba, e de vez em quando faz a barba e o cabelo. Amar ele é fácil, né? O detalhe não é amar Samuel, porque temos uma relação. O detalhe é fazer como Jesus, que morreu por todos. Ele não morreu por aqueles que estavam ali, os 12, que foram junto, que caminharam junto. Não. Ele morreu por aquele soldado que lhe enfiou a lança. Ele morreu por aquele que enfincou sobre a cabeça dele a coroa de espinho. Ele morreu por aquele que pegou aquele chicote com pedaços de ferro na ponta, do qual ele levou várias chibatadas. Esse é o amor ágape. Ao longo do processo da humanidade, nós fomos identificando, ou foi tentado traduzir para nós um amor chamado amor romântico, um amor onde os filmes dizem, é lindo, maravilhoso, né? Aquele amor, #tô apaixonado. E isso foi desclassificando, ou talvez distorcendo, o que é o amor ágape. E sabe, queridos, isso é uma estratégia do inferno, porque se a fé opera pelo amor, e se eu não tenho consciência de que nível é esse amor, como eu vou exercer a fé? Então é algo mais profundo. E aí você me pergunta, mas espera aí, o que isso tem a ver com família, meu maior legado? Vou chegar lá. Aleluia. Deus é bom, muito bom. Sabe, queridos, lá em Romanos 5:5 diz, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus, ele será derramado, ou ele
aconteceu, ele é uma realidade. O amor, ele é uma realidade. Não é algo que vai acontecer, ele já é. Então eu quero começar isso, conversando com você sobre isso. No momento que nós somos nova criatura, já foi derramado sobre nós essa porção. Eu posso amar como Cristo amou. Uau! Você sabe a capacidade que nós temos de ir além, de colocar uma marca para você, até aqui você não ama, porque eu bati tanto em você, eu fiz tanto mal para você, então você não tem mais condição de me amar, aí você fala, mas eu tenho o amor do tipo de Deus, e eu vou. É esse amor. Estamos construindo, vamos chegar lá. Aleluia. E respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo e semelhante a ele é: ame ao seu próximo como a si mesmo. Para os casados, tem próximo, mais próximo do que sua esposa ou seu esposo? Não. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37 e 39. Sabe, queridos, o que a falta desse amor faz conosco? Ou o que ele pode produzir em nós? Se o amor de Deus derramado em nós nos leva a uma condição de exercitar a fé a tal ponto de derrotarmos gigantes, de subjugar a nossa carne, de romper os nossos limites, o que a falta dele faz? A falta dele pode promover uma distorção de caráter tão grande que eu minto, que eu roubo, que eu mato, que eu traio, que eu começo a ser tão descarado, ao ponto de eu me sentar à mesa com a minha família, e no meio de meu jantar eu ir no banheiro e conseguir olhar no telefone com pornografias. Eu estou falando de uma rotina que nós estamos vendo, e deixa eu dizer uma coisa para você, relatórios que nos chegam. Tem sido comum. Eu iniciei nós falando que nós somos uma sociedade que o que era extraordinário, algo que acontecia talvez uma vez na vida ou outra na morte, estamos vendo com naturalidade. Olhem as clínicas de psicologistas, é isso? E psicólogos e psiquiátricas tratando crianças de 10, 12 anos, que eles estão viciadas em pornografia. Sabe, queridos, me desculpe, mas eu me revolto com isso. Eu me revolto com isso e saber que crianças de 3, 4 anos sendo abusadas. Uma anomalia, mas que está virando rede de pedofilia. Oh! Esse não é o amor de Deus. Não. É a falta dele. É a ausência dele. E aí quando nós falamos sobre isso, as pessoas pensam, não, é porque a sociedade está evoluindo. Aonde? Cai por terra qualquer noção de evolução. Onde é isso? Onde um pai ou uma mãe deixa à margem o seu filho para as mãos de qualquer um, cuidar de qualquer jeito, isso é evolução. Isso é falta, ausência de um ambiente de Deus. Porque o ambiente onde tem Deus, ele tem paz, alegria e justiça. E no ambiente onde tem um inferno, o diabo operando, ele tem matar, destruir e roubar. Matar o quê? Matar sonhos. Quantas crianças hoje têm seus sonhos roubados, destruídos, sem qualquer perspectiva de futuro, porque foi abusada, foi destruída, dilacerada no físico e no emocional, porque estava exposta a um ambiente sem
O amor de Deus. Sabe, queridos, a gente começa a mergulhar nisso, e a gente começa a perceber como nós somos dependentes do Pai. E às vezes nós queremos ser como aquele adolescente rebelde, que quer ir embora da casa do pai, porque se enfesou com alguma coisa, e disse, agora eu vou viver minha vida, eu vou correr, eu vou fazer minha vida, eu vou ser eu agora. Nós somos dependentes do Pai, e que bom que nós temos essa dependência. Que bom que nós não deixamos a rebeldia temporária de um coração nos apartar desse ambiente. Nos levar, nos roubar a oportunidade de ouvir a palavra. Oh, obrigado por isso. Mas quantos se rebeliaram num ataque, como diz nosso pastor, um ataque de pelanca, e caíram fora, com um coração cheio de amargura, ressentimentos, com um coração desprovido do amor. Sabe, queridos, o texto diz que o amor lança fora todo medo. E quando eu olho, por exemplo, de Davi, isso é uma verdade. Se ele não tivesse um amor por Deus ali, o medo teria batido nas canelas dele. E um sintoma de que o amor estava operando na vida de Davi ali, é porque ele não teve medo algum. Ele olhou para o rei Davi e disse, ele olhou para o rei Saul e disse, Saul, é comigo. Chamou para ele a responsabilidade e disse, é comigo. Eu só posso entender que aquele coração estava tão cheio de amor, porque ele não teve medo. Quantas vezes nós temos medo de enfrentar, de encarar a situação e dizer, chega, basta, chega, esse incircunciso filisteu cai hoje. Aleluias. Oh, Pai, Tu és bom. Tu és bom. Sabe, queridos, sobre o amor de Deus, sobre fé, sobre a construção daquilo que o Senhor quer fazer conosco. E a gente começa a ver uma sociedade deformada, uma sociedade onde já ninguém mais entende para onde vai. E aí nós estamos aqui falando de um amor que, se nós formos falar lá fora ou em outro ambiente, falar isso aí é do passado, velho, isso não existe mais não. Onde já se viu? Dois homens se abraçando assim, sem interesse, se colocando à disposição do outro. Não, tem que ter alguma coisa aí. Afinal de contas, nós precisamos ter lucro em alguma coisa. Sabe, queridos, os nossos relacionamentos. Muitas das vezes a gente vem, já com esse conceito, e aí aqui dentro a gente começa a ser confrontado. De que é possível nós vivermos uma nova identidade em Cristo. Porque o amor de Deus, Ele nos constrange a isso. Se Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, deu o seu melhor, o que Ele quer dizer é isso, eu dei o meu melhor. Se o meu melhor eu te dei, por amor a você, é porque você começou a ser o meu melhor. Uau! Aí eu olho para mim, pelas minhas falhas, pelas minhas situações, e começo a dizer, peraí que Jesus, um homem, Deus, terra como esse todo, morreu por mim? E o que eu estou fazendo na minha vida? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Como é que eu honro um ato desse? Como é que eu consigo valorizar um ato desse? Eu estou falando isso como indivíduo, por quê? Porque se o tema hoje é nós falarmos de família, não existe família sem indivíduos. E muitas das vezes nós pegamos dois indivíduos totalmente imaturos, bebês,
e dizem que vão conviver juntos. E nessa convivência começa a ter problemas, porque não conhece esse amor, não experimentou esse amor, não conseguiu trazer fundamento sobre esse amor, não se experimentou nesse amor. Davi se experimentou no amor e na fé, rompeu gigantes, derrubou gigantes. E aí nós vamos para um plano e um projeto de Deus. Deixa eu ler um negocinho aqui desse livro que eu achei. A definição do casamento, segundo Luciano Subirá, diz o seguinte: o casamento não é um sacramento de igreja, é uma instituição divina e como tal deve ser respeitado, pois é santo pelo propósito divino a que serve. Se nós começarmos a pensar que o casamento é algo natural, que veio apenas para satisfazer o seu desejo e o meu desejo de se aconchegar nos braços do outro, de ter uma vidinha de casa e cozinha, nós estamos fadados ao fracasso. Por quê? Porque a missão não é essa. O casamento não é invenção humana, o casamento é invenção divina para cumprir um propósito que vai exigir fé, desculpe, e que vai exigir amor. Não é esse amor eros, que quando eu olhei para mim, eu falei, uau! Deus ouviu minhas orações. Esse é o amor eros. O que é o amor eros? Que eu olho para ela, dá aquele negócio aqui dentro. Alguém já sentiu isso? Rafa não vai. Olha lá. Rodrigão está em dia com o negócio. Sente aquele negócio aqui dentro. Se você casado não está sentindo ainda, reveja seus conceitos. Aleluia. E se você namorado não está sentindo, aí, meu irmão, aí, deixa eu fazer uma enquete aqui. Quem é solteiro? Levante a mão. Isso, levante. Querido, só é lembrado quem é visto. Levante a mão, filha. Faça propaganda do mercadoria. Aleluia. Vai que o varão e a varoa está aqui. Oh, de olho. Oh, glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, rapidinho. Olhe. Vou começar com você. Solteiro e solteira. Glória a Deus. Se o casamento ele tem um propósito, lá em Gênesis você vai ver isso. Leia lá. Deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa. Tem um propósito. O texto, quando ele fala deixar pai e mãe, ele diz o seguinte: você vai deixar o lugar de provisão, ele vai deixar o lugar onde você era cuidado, protegido, amado, alimentado, e agora você vai sair daqui e vai para um outro lugar. Então, moças, quando você olhar o seu pretendente, ele pode suprir você, ele pode proteger você, ele pode cuidar de você melhor que seus pais fazem hoje. Tem que ser melhor, você não troca por pior não. Tem que ser melhor. Porque o casamento tem um propósito divino. Não é para satisfazer, eu quero sair da casa de papai e de mamãe. Não me revoltei, não quero mais ficar debaixo desse jugo. Agora eu vou ver minha vida de liberdade. Né? Achando que vai ser assim. Doce ilusão. Na hora que chegar a primeira conta de água. Aí daqui a pouco chega os primeiros 3 meses. Mamãe nada. Mamãe não, você fez a escolha. Nós estamos brincando. Nós estamos brincando. Mas hoje, de 10 casamentos, 4 a 6 se separam no primeiro ano. Isso é índice. Ei, isso é índice. Sabe por quê? Porque não examinou as Escrituras, não se experimentou no amor ágape, não teve condições de exercer a fé. Meu irmão, olha, a Bíblia diz que, vou fazer uma brincadeira agora, não me leva mal não. Sem fé é impossível agradar? Imagine a mulher, velho,
Como é que você vai agradar a mulher sem fé? Velho? Como é que você vai comprar Louis Vuitton para ela? Você imagina como você, mulher, vai agradar o seu esposo sem fé? Fazer aquele parmegiana que ele gosta. Bem inspirada, né? Com inspiração divina. Você está entendendo para que serve? Nós precisamos entender, eu, jovem que vai casar, que está aí, pensando nisso, boa coisa você faz. Porque há um projeto, há um propósito no casamento. Mas você tem que estar antenado para entender se é o tempo, o modo e como. Se tem uma decisão importante que você vai tomar na vida, é com quem você vai passar o resto dela. Essa pessoa ela tem o poder de levar você para o terceiro céu, como levar você para o inferno. Ou você viver o inferno aqui. Você está entendendo o tamanho da decisão que você tem na mão? Não é o olho bonitinho, não é a carinha bonitinha, não é o cabelinho bonitinho igual... Cadê? Michael? Não é o cabelo bonitinho. Coisa linda de papai. Não é o cabelo bonitinho. Não é, a lábiazinha. Não é? Não é aquela lábiazinha. Ah, mas ele... Ah, eu não vou mais andar a pé, ele tem moto. Glória a Deus. Não é isso, querido. Entenda. A sua peneira. Olha, escute isso. Moças e moços. A sua peneira tem que ser muito estreita, porque você tem valor, Cristo morreu por você. Você tem valor, Cristo morreu por você. Entenderam a definição do casamento? Aleluia, deixa eu correr que o negócio está acabando. Eita a Deus, que relógio. Fazer igual Pati de manhã. Esse relógio não é de Deus não, velho. Misericórdia. Queridos, se o amor de Deus nos constrange, se o amor dele está em nós, se através dele nós conseguimos ir além da marca, tem um texto que diz o seguinte aqui, Hebreus 12:1 diz, portanto nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Jesus, autor e consumador de quem? Tem a ver a fé, tem a ver com o casamento, tem a ver com o legado, o qual, pela alegria, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Meu irmão, deixa eu dizer para você e para mim, que somos casados, a palavra suportar é algo rotineiro no casamento. Se tem uma palavra que eu e você temos que aprender a conjugar em todos os tempos e verbos, chama a palavra suportar. O verbo suportar tem que estar no seu, das suas 10 mais. Sabe a listinha das 10 mais? A palavra suportar. Isso. Por quê? Sabe, queridos, a palavra suportar significa que ainda que eu não goste, ainda que eu não queira, ainda que... Mas eu suporto. Por quê? Porque existe um para quê. Eu não suporto porque eu não quero trazer vergonha para papai e mamãe. Eu suporto porque o amor está em mim. Sabe, queridos, ao longo de 30 anos de aliança, eu tenho certeza, e ela já me disse isso, que por muitas vezes eu já frustrei ela. Eu já marquei o coração dela. Eu já entristecia ela. Eu já causei tanta coisa na vida dela que ela teve um momento que ela deixou de me amar, de me admirar. Aquele tchuc-tchuc que era no começo, virou um xereca.
Entendeu? Aí você pergunta, mas espera aí, e aí? E aí que o amor, não o amor eros, não é o amor eros, mas o amor ágape. Ele promoveu uma coisa chamada restauração. E quando vem, meu irmão, olha, brigar é ruim, mas quando a reconciliação é boa. Pense uma coisa boa que é a reconciliação, né, Michael? Né, Michael? Reconciliação, cara. Tem vezes que dá vontade até de brigar para reconciliar. Reconciliação é bom demais, querido. Mas ele promoveu reconciliação. Se fosse pelo amor eros, a gente brigaria, se mataria, cada um ia para um lado, cada um ia pegar a primeira pessoa que aparecesse, faria uma nova estrutura, uma nova vida, daqui a pouco estava de novo, e a coisa, o ciclo devastador, os filhos marcados, um legado jogado fora. E como é que isso acontece? Só tem uma forma. Esse lugar. Carreira solo, queridos, não leva você a canto nenhum, senão a destruição. Não tem melhor lugar, não tem melhor lugar para estar do que aqui. Foi aqui que meu casamento foi restaurado, foi aqui que a minha casa foi restaurada, e é por aqui, passa por aqui, que o meu legado será estabelecido. A minha família é o meu maior legado. Porque eu não vou levar título, não vou levar minha conta bancária, não vou levar meu patrimônio, não vou levar nada disso para apresentar ao Senhor. Ele não vai perguntar para você, sim, Samuel, quantas empresas você deixou lá? Ele não vai perguntar para você, querido, olha quantos cursos JP você fez. Ele não vai perguntar para você isso. Não vai. Ele vai dizer o seguinte, e aí? Você fez o propósito? Você cumpriu o propósito? Qual é o seu propósito? Uau! O primeiro mandamento, amar o Senhor. O segundo, quando eu falo para minha esposa, eu te amo. Se você vai para a cena de Hollywood, eu te amo, é cheio de, né? Coloque no lugar da palavra amo. Eu te sirvo, eu te protejo. Eu quero pagar suas contas, eu quero te abençoar, eu quero te ajudar, eu quero me colocar no seu lugar, eu quero lavar a louça, isso é eu te amo. Eu quero ser fiel a você. Eu quero te amar, mesmo no dia que você olhar para mim e falar, tem esses dias. Tem. Maridos, não tem esses dias, que quando você olha para a mulher, ela fala, dá vontade de falar assim, aparta de mim, Satanás. Tem. E aí você fala, eu amo. Amém, queridos? Qual é o seu maior legado? E qual é o seu propósito? Amém. Oh, aleluia. Estamos quase lá. Tem um negócio piscando assim. Oh, meu Deus. Queridos, queria tocar só no mais um assunto. A outra palavra que você tem que entrar, colocar nas listinhas dos 10 mais, chama-se perdão. Legado não se conquista e se mantém sem perdão. A Bíblia diz, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de... Uau! E como é que o amor cobre uma multidão de pecados? Simplesmente bota um cobertor lá em cima. Agora na hora que você levanta... Não, queridos, não é assim. O texto diz, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Sabe, queridos, se tem uma coisa que no casamento ele tem que ser diário, além do suportar, é o perdoar.
eu suporto por 1, 2 dias, mas se eu não perdoar, aquilo vira um fardo tão grande nas minhas costas, que eu não consigo me arrastar. Nós precisamos entender que se eu recebi e tenho o amor do Pai, e eu consigo exercer uma fé extraordinária para chamar para a minha vida coisas, e se eu não conseguir perdoar, o amor se esfriará. Nós precisamos entender a importância do perdão. Mas você não sabe o que Ele me fez. E o que você fez com Jesus. E o que nós fizemos ou fazemos diariamente com Ele. Tem um livro extraordinário chamado Em Meus Passos, o que faria Jesus. É um livrinho. Meu irmão, mas é um livrinho tão poderoso que bota você numa sinuca de bico. Que você fala, uau, é verdade? Então, queridos, quando você for falar em perdão, o texto diz, perdoai. Quantas vezes devo perdoar? O discípulo perguntou para Jesus. Jesus falou, 7. 70. Ele, 70 vezes 7. Por ano? Por dia. Então eu vou ter que achar tantas pessoas. Por pessoa. Aí é a minha parte, tá? O que eu quero dizer com isso, queridos? Se o amor de Cristo está em nós, o perdão é automático. Se nós não chegarmos a esse nível do perdão automático, é porque o amor ainda precisa ser muito trabalhado. Como assim, Marcelo, perdão automático? Assim, o cara bateu na sua face e da outra? Não confunda perdão com tolice. Perdão é você entender que a sua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra potestades espirituais. Então, aquela pessoa que está fazendo algo contra você, você não tem que mirar ela como seu inimigo, você tem que dizer, querido, eu amo você, não amo as suas atitudes. As suas atitudes vão ser corrigidas, vão ser trabalhadas, e certamente terá a reação, ou a paga, ou a consequência do tamanho que ela for. Mas a pessoa, não é sobre ela, querido, que você tem que julgar e sentenciar. Isso é perdão automático. Amém? Queridos, o texto que nós lemos vai, sem fé é impossível. E a fé opera por onde? Então, você quer me dizer que o amor, ele insiste, persiste, resiste, mas não desiste. Amém? O amor insiste, persiste, resiste, mas você vai deixar de amar alguém hoje? Insista, persista. Se for necessário, resista. Mas não desista do seu propósito. Nós só vamos deixar um legado se nós mantivermos os nossos fundamentos alicerçados. Se nós enchermos a nossa vida de amor, e não é o amor de Hollywood, não é o amor dos filmes, não é o amor que você vê nas novelinhas, esse amor raso, não é. É o amor do Pai. Você pode ficar em pé no nome de Jesus? Eu queria te dar a oportunidade agora, queridos. Você pode orar comigo? Pai, eu não sei, não conheço o tamanho do gigante dos meus irmãos. Eu também sei que Davi nunca tinha olhado, ou talvez até chegar aquele momento, nunca tinha visto o gigante. Mas não foi por isso que ele fugiu da batalha. Pelo contrário, ele já vinha com uma certeza, antes de enxergar o gigante que o derrotaria. Pai, em nome de Jesus, cada família aqui representada, Pai, se houver gigantes, Pai, nós nos colocamos como Davi agora. Pai, como Davi, inspirados pelo Senhor.
E já nós decretamos a morte, a derrota desse incircunciso filisteu. Porque a nossa casa, o nosso lar é do Senhor. A nossa família é do Senhor. A tua palavra declara isso. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Pai, a tua palavra declara que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, Pai, nós já declaramos sobre essas casas, Pai, uma manifestação extraordinária do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, você pode aceitar um minuto? Queria que você curvasse sua cabeça. Se alguém entre nós que ainda não se decidiu sair da condição de apenas de ouvinte, mas para participante dessa família, se você quiser fazer isso agora, eu queria que você levantasse a sua mão, em sinal de estar reconhecendo como o Senhor sendo o seu Deus, esse Deus que pode transformar você num matador de gigantes. Se você quiser essa vida, levante a sua mão. Todos salvos? Amém.